Meu Deus, será que eu vou ter que carregar meu celular? Da Fê, eu vou... Ai, bom, eu vou ter que mudar aqui, que eu vou ter que pôr o celular para carregando, gente, porque senão eu vou ficar sem bateria, hein? Ficar sem bateria. Coloca ele na tomada aí. Agora, Felícia, depois de uma hora conversando. Oi, gente. Boa noite, Fê. Espera aí, que eu coloquei a Felícia no mute. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao mais um cursinho popular aqui do Democracia e Luta. Eu sou a Cirlande Almeida. Hoje a gente está apresentando aqui o nosso debate hoje vai ser sobre racismo estrutural e a luta por moradia. E para hoje a gente tem aqui dois convidados muito especiais, que é o Luiz Atibaia e a Felícia Mendes, lá da Zona Sul. Dá uma boa noite aí para a gente, Luiz. Luiz, fala de novo que você estava no mudo. Agora, opa. Meu Deus. Vai, Luiz. Então, boa noite, pessoal. Foi um prazer. Vamos trocar aí uns momentos aí de reflexão, não de aula. Depois eu explico mais essa questão desse conceito. E é um prazer sempre. Agradeço o convite aí dos colegas do Democracia e Luta. E estamos juntos. É isso. Oi, Felícia. Dá sua saudação. Boa noite, Cirlândia. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, junto com esse grupo nosso aí da Democracia e Luta. E cada vez mais, entendeu? A gente acaba aprendendo, né? Mais do que informando. Então, aqui vai ser uma troca mesmo de experiência, tem algumas informações com relação à luta por moradia, né? E a minha participação, os anos, e alguns dados aí de algumas conquistas, alguns resultados que nós tivemos nessa longa caminhada. Obrigada, Felícia. Obrigada, Luiz. Boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Vou ler aqui, pessoal, porque ainda tem pouca gente. Então, Mônica, Luciana, o Robério, o David Souza. Boa noite para vocês, gente. Vocês são privilegiados, mas o pessoal que vai entrar daqui a pouco não vai mais ter esse privilégio de ser citado aqui no nosso curso. Gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença de todos que estão aqui prestigiando o nosso trabalho. Então, vamos lá, né? Estou esquecendo de fazer um convite. Quem ainda não se inscreveu no nosso curso, Democracia e Luta, a gente está com diversos temas super interessantes, temas aí da contemporaneidade. Vocês podem se inscrever, né? O link para se inscrever está na nossa página no Facebook, Democracia e Luta, tá bom? Clica lá no Facebook, segue a nossa página, compartilha, curta, e vamos aí fazer parte desse curso e alargar o nosso conhecimento, como dizia a minha professora de filosofia. Então, vamos lá, gente? Olha, vou ler aqui o comentário do Davi, hein? Boa noite. Boa noite, compas. Ansioso para ver esse debate com o Luiz e a Felícia, grandes referências de luta. Então, vamos lá. Vamos de boa noite e vamos começar o nosso curso. Vamos lá, Luiz? Só um minutinho. Aí. Pronto aí? Então vamos lá, né, gente? Então, de novo, boa noite, né? Queria agradecer aí de novo, novamente, a convocação aí dos colegas do Democracia em Luta, saudar as pessoas que estão assistindo e que vão assistir. Também mandar um abraço aí para o Cabelo, né, para o professor Severino, que deu a última aula discutindo sobre os novos movimentos sociais, que de certa forma dialoga com o que a gente vai discutir aqui, vai colocar aqui.
também com o doutor Manuel Del Rio, né, que abriu a série, que fez a aula inaugural, discutindo sobre direito à vida e resistência ao fascismo, né, que tem tudo a ver também com um pouco que a gente vai abordar aqui, mas de forma bem superficial, porque o tempo é curto e não dá para aprofundar nessas teorias, e não só teorias, são práticas, né? Quando a gente fala, por exemplo, e ainda não comecei, mas quando a gente fala, por exemplo, em direito à vida, a gente está falando de uma questão que hoje a gente pode discutir dentro da questão do negro, que é a necropolítica, né? É um Estado que tem o direito de escolher se o indivíduo vai viver ou vai morrer, né? Mas depois a gente aprofunda nessas questões. Então, eu agradeço a todo mundo, agradeço também as pessoas que compartilharam, que estão divulgando esse trabalho, esse processo. No caso aqui, eu vou começar, a gente vai falar sobre racismo estrutural e luta por moradia. Mas eu queria colocar, eu quero colocar uma questão aqui. Não é uma aula, né? Eu não encaro e não considero como uma aula, porque também nem comungo muito com esse conceito de aula, porque primeiro eu não sou professor, né? Eu sou formado em jornalismo, né? Sou pós-graduado em ciências políticas, e não tenho nenhuma expertise para discutir como professor a questão na questão do racismo estrutural, né? Da luta por moradia, sim, porque a Felícia aqui é a minha mestre, minha mentora, junto com a dona Glória Atibaia, que é minha mãe, que também acompanhei a luta dessas duas mulheres negras, guerreiras, que muito contribuiu para as famílias de baixa renda já há 30 anos. Então, eu há 30 anos, elas antes disso, né? Então, eu posso falar um pouquinho, posso falar um pouco mais, tenho mais conhecimento com relação à luta por moradia, mas é a Felícia que vai aprofundar nessa temática. Eu vou preparar um ambiente para a gente entender quem são essas famílias, em sua maioria, quais as características dessas famílias sem teto, que têm o seu direito fundamental usurpado pelo sistema. Elas têm uma característica, e essa característica tem tudo a ver com o tema do racismo estrutural. Então, já começando, fazendo uma introdução, eu vou citar aqui, por exemplo, 2 capítulos do professor Paulo Freire, né? Porque já dentro desse conceito de aula, eu acredito que o movimento de moradia e todos os movimentos, ele tem que tomar cuidado com a questão da hierarquia, né? E aí, quando o professor coloca um dos capítulos do livro dele, Pedagogia do Oprimido, ele coloca o seguinte: ninguém liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. Todos se libertam em comunhão. E aí o segundo capítulo, que é o capítulo logo seguinte, ele diz que ninguém educa ninguém, e aí que eu coloco essa fala dentro desse contexto nosso, que eu não estou aqui para educar ninguém, ensinar ninguém. E ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, né? Então ele está colocando aqui uma questão do conhecimento colocado de uma forma horizontal, nunca de cima para baixo. E isso é típico do sistema e da educação convencional, né? Daquela educação clássica, e a gente precisa superar essas questões. E aí eu vou parafraseá-lo, dizendo que ninguém politiza ninguém, e ninguém se politiza sozinho. Nós trocamos e expomos as ideias sobre o crivo da nossa realidade, né? Então é nesse sentido que a gente vai conversar aqui, a gente vai dialogar aqui, né? Sobre o contexto do racismo estrutural, assim, não dá para eu tenho virou meio que moda. Hoje você liga a televisão e a gente vê o tempo inteiro as pessoas discutindo racismo, várias lives, a Rede Globo lá, a Vênus prateada, colocando lá só jornalistas negros. Mas aí eu fico dizendo, isso por um lado é interessante, né? A gente mostra que a gente tem dos nossos capazes de fazer esse debate, esse diálogo, mas por um outro lado, me parece também que é um dos elementos do racismo estrutural, porque a Globo não fez isso, por exemplo, por conta do que acontece com o negro aqui no Brasil. Precisou ocorrer um fato externo, e aí a questão da colônia, a metrópole, né?
nos Estados Unidos, com a questão do assassinato do George Floyd, para a gente começar a se comover e discutir a questão do racismo como se fosse uma pauta, né? Esse é o problema. Me parece que é uma pauta. E eu, como jornalista, eu posso dizer que pauta ela é uma coisa casual, circunstancial. O racismo no Brasil ele não é casual e ele não é circunstancial, né? Então a gente precisa se atentar para essa questão, porque parece, segundo a mídia, né? E aí a gente vai precisar de tempo para fazer essa análise de uma forma mais profunda, porque me parece que o racismo soa isso como demagogia, porque aparenta que o racismo ele acontece lá fora, ele é grave lá fora. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil parece que não tem nada, né? Então, jogar essa questão do racismo a partir de um elemento que ocorre lá fora, a realidade do negro americano, não dá para comparar com a realidade do negro brasileiro, né? O racismo aqui, eu não vou falar que é mais perverso, mas ele tem formas mais perversas, mais sofisticadas até, de tratar o indivíduo e o ser negro, né? Então, a gente vai precisar de tempo para fazer essa avaliação, e essa avaliação ela vai poder ser feita a partir de agora, analisando e observando qual o tempo e o espaço que o negro vai ter para fazer esse debate que é crucial, né, para o Brasil, não só para o negro, né, mas qual que é o tempo que vai ser dado pela mídia, qual que é o tempo que vai ser dado nas redes sociais, dentro das universidades, para o debate para o debate sobre a questão do racismo e do racismo estrutural. O movimento negro me parece que tem se apropriado bem desse momento, né? Eu tenho visto, observado nas redes sociais bastante movimentos discutindo, grupos discutindo. Então, eu acho que a gente precisa, o movimento negro precisa cobrar nesse momento uma pauta de integração estrutural do negro no Estado, né? E eu acho que o começo está aí. A luta do movimento negro, ela não é de hoje, e a questão do debate sobre o racismo estrutural também não é de hoje. Mas a gente pode aproveitar esse momento para fortalecer, estruturar, criar estratégias para a gente seguir em frente e mudar a realidade. Durante o decorrer da fala, eu vou falar sobre, vou entrar aqui no Silvio Almeida. Quando a gente fala em racismo estrutural, o Silvio Almeida, ele mesmo diz, né, ele não cunhou esse termo racismo estrutural. Racismo estrutural já vem sendo debatido por outros pensadores negros, né, intelectuais negros, desde Clóvis Moura, passando por Guerreiro Ramos, cada um dentro do seu campo, né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, que eu vou citar Lélia Gonzalez aqui também, enfim. O que não faltou na história foram elementos, indivíduos negros, intelectuais negros, discutindo essa questão, né? O que o Silvio Almeida colocou, e ele mesmo reforça isso aí, ele meio que estruturou esse conceito de racismo estrutural que estava meio disperso e jogado dentro das diversas teorias, né? E aí ele meio que deu uma organizada para a gente não misturar as bolas, né? Então, assim, junto com essa questão do mais teórica, eu vou apresentando aqui também alguns dados que é a materialização do conceito e da discussão, né? A gente não pode discutir só a filosofia, a gente precisa apresentar dados, como que o racismo estrutural se materializa no dia a dia do indivíduo negro e das pessoas. E aí tem pesquisas, né? Tem pesquisas que vão dar esse retrato da condição do indivíduo negro. Então, eu vou apresentar alguns dados, por exemplo, 91%, e esses dados, vou dar a fonte como jornalista, né? Uma pesquisa do IBGE sobre racismo e as diferenças entre negros e brancos no Brasil, que é de 2017, né? O IBGE, e a outra é uma agora recente, que saiu da CUFA, né? Em parceria com o Instituto Locomotiva, que também vai discutir, vai apresentar essas questões da relação entre brancos e negros e do racismo na sociedade brasileira. Já começando,
e aí eu vou já trazer uma dessas pesquisas para a gente entender qual que é o universo na prática do indivíduo negro. 91% da chance das pessoas brancas, corrigindo, né? A chance de uma pessoa branca adquirir emprego no Brasil é de 91%. Da pessoa negra é de 9%. Já a chance da pessoa branca fazer uma faculdade é de 81%. A chance de uma pessoa negra entrar no ensino superior é de 15%. Então, é bom a gente ir ao passo que a gente vai discutindo, a gente vai falando algumas coisinhas aqui, apresentar dados, né? Esses dados é a realidade lá no dia a dia. Bom, vamos lá. Racismo estrutural, e aí eu vou me assentar, eu vou me apoiar no professor Silvio Almeida, que lançou um livro em 2018 chamado Racismo Estrutural, né? O que é racismo estrutural? Ele é um jurista, né? Ele filósofo, enfim, intelectual, professor, então ele tem essa bagagem, mas sobre a questão específica do racismo, ele escreveu esse livro, né? E ele explica em várias entrevistas dele o porquê disso, né? Mas não tem como a gente discutir racismo estrutural sem discutir o que é o racismo, né? O que é o racismo? Eu escrevi aqui, eu fiz um roteirinho, né? O racismo é um processo sistêmico de preconceito, discriminação e segregação. Normalmente se dá de um grupo social sobre outros, por fatores étnicos, fenótipos, culturais, religiosos, linguísticos, enfim, né? São várias as bases para se discutir, para se impor esse elemento do racismo, né? Como que ele se arquiteta também, né? Como que o racismo, na prática, como que a gente pode identificar o racismo? E aí existem algumas classificações que a gente, às vezes, mistura. É o preconceito racial, né? O preconceito racial está baseado no juízo, por conta da raça, sempre por conta da raça. E aí eu vou acrescentar aqui também que o racismo ele não é essencialmente, exclusivamente contra o negro, como que foi posto lá em cima, é contra fenótipos religiosos, questões religiosas, culturais, enfim, mas não é só contra a pessoa preta, contra o negro, o pardo, enfim, né? Então tem o preconceito racial, que é baseado no juízo por conta da raça. Tem a discriminação racial, que é baseada no tratamento, como que a pessoa trata a outra. Então, por exemplo, você entra, eu sou um professor branco, eu entro na faculdade, isso está naturalizado como professor, está naturalizado. Pessoa branca, normalmente, é ela que dá aula. Mas se você entra, um professor negro, por exemplo, numa USP para dar aula, a forma que alguns alunos, e aí ou a sociedade em geral vai tratar, às vezes é de espanto, isso é um racismo, isso é uma discriminação racial, né? Porque você, a partir do pressuposto que ali não é o lugar, eu não vou tratar esse indivíduo, que não comumente eu não o vejo nessa condição e nessa situação, como tal, como professor no caso, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, de discriminação racial. Segregação racial está ligada ao espaço, né? Como que, por exemplo, tem um bar onde só entra branco, não pode entrar negro, né? Isso é um processo é um exemplo de discriminação, segregação racial, né? O racismo estrutural ele tem 3 concepções, né? E aí já entrando no livro do professor Silvio Almeida, né? Que a concepção individualista, a institucional, e o próprio racismo estrutural, que seria o quê? O todo é uma mistura do processo da neurose social brasileira, que está no racismo individualista, e também da questão das instituições, né? Indo para a questão do racismo individualista, é uma neurose, né? O individualista ele está no inconsciente das pessoas. Não dá para a gente discutir qualquer questão humana sem a gente perpassar ou insinuar ou minimamente ter um olhar para as questões psicossociais, né?
E a Ilélia Gonzalez vai fazer essa discussão, ela vai trazer em toda a teoria dela, Freud, Lacan, né? Ela não aprofunda mais na tese, mas na leitura de toda a construção da teoria dela, vai aparecendo todos esses elementos mais profundos da psicanálise, essa coisa toda. Então, não tem como o racismo funcionar sem que as pessoas incorporem todo o universo racista, que ela traga para dentro dela, naturalize dentro dela toda a condição racista. Isso se dá por vários meios, né? Às vezes o próprio indivíduo negro, ele naturaliza a condição racista. A gente tem exemplos aí, né? A gente tem um indivíduo lá na Fundação Palmares que o cara é o reaça, é o racista, né? Contra os próprios, os iguais, né? Então, isso é um processo que a Lélia tenta explicar, muito bem arquitetado no caso desse indivíduo, um exemplo de que funciona, né? Porque o indivíduo está alçado num cargo de poder onde deveria defender todos os seus iguais, mas ele está lá justamente para fazer o contrário, né? É um reaça, um capitalista, um fascista, né? Enfim, por mais que seja contraditório, né? E esse é o processo da neurose. A neurose é uma patologia, né? Ela não é uma patologia tida dentro eu não sou da área, mas ela não é uma patologia grave, tida como grave, mas é uma patologia que provoca esse tipo de incoerência, esse tipo de disfunção, né? Então, seria típico, por exemplo, do racismo individual, individualista, essa neurose, e é esse termo neurose social brasileira, não é o professor Silvio Almeida que cunha, é Lélia Gonzalez, né? O racismo institucional, esse eu acho que todo mundo fica mais fácil de compreender, não é tão subjetivo, né, quanto o primeiro exemplo individualista, porque ele está dentro das instituições, né? A gente encontra o racismo estrutural na segurança pública, na saúde, na questão da habitacional, como o Estado trata a questão habitacional. Esse tipo de racismo ele está dentro das instituições, né? E aí, como que a gente consegue perceber isso? Vamos pegar a polícia, por exemplo. Eu tenho dados aqui, quase 50 mil, 65 mil pessoas foram mortas em 2017, né? Dessas, 15% foram pessoas brancas, o restante, pessoas negras, mortas de forma natural no Estado. Vamos pegar um exemplo, a Guerra do Vietnã, que durou 10 anos, morreu aproximadamente 50 mil pessoas. Aqui, num ano, 65 mil, 50 mil negros, né? Isso é naturalizado pelas instituições brasileiras. Você não vê nenhuma comoção, a Globo não chamou ninguém, o Estado não fez nenhuma CPI para discutir, e parte dessas mortes ela é praticada pela polícia, né? Então, vamos, outro exemplo, o sistema de saúde. Vamos pegar agora o momento de Covid. Eu não gosto de usar, eu particularmente, eu não gosto de usar a questão da Covid para discutir esses conceitos mais políticos, mas mas é importante trazer, porque quem está morrendo no primeiro momento, quando aquelas primeiras mortes ocorreram no Hospital Maggiore, o cara que veio da Itália, sabe? Houve uma comoção por parte do Estado, houve uma preocupação por parte do poder público, e algumas atitudes foram tomadas logo de cara, porque tinha naquele momento, por não ter nenhum conhecimento mais profundo, tinha a impressão de que era uma doença democrática, no sentido de quem ela iria atingir e iria afetar. Com o tempo foi se conhecendo, a gente foi percebendo, e alguns dados saíram, por exemplo, ontem, né, com relação a quem está morrendo de fato, né, aonde essas mortes estão sendo mais aprofundadas. Então, são pessoas da periferia, né, são pessoas pobres. Tem uma pesquisa que mostrou de 14 bairros aqui na capital,
onde mais tiveram ocorrências de Covid e morte, consequentemente, desses 14 bairros, 12 eram na periferia, 12 Zona Sul, extremo sul da Zona Sul, Zona Leste, e, em particular, as pessoas que estavam morrendo eram pessoas pobres, né, e pretas, que não podiam, que não podem, pela sua questão social, então, portanto, de classe, que não pode fazer home office, tinha que ir para a rua, tem que ter contato, tinha que sair. Então, e aí o Estado, o que o Estado fez nesse processo todo? A gente tem aí um momento de ascendência das mortes e da infecção, o Estado está abrindo tudo e está voltando tudo ao normal. Por que isso? Porque o indivíduo que está morrendo é aquele indivíduo geralmente segregado e onde o Estado é um indivíduo negro, ponto. Né? É um indivíduo pobre, negro, da periferia. Então, isso é um dos indícios do racismo institucional, né? Você muda o foco da política pública e do comportamento das instituições conforme aquele que for atingido, né? Se for esse indivíduo negro, pobre, de periferia, o tratamento é um. Se for aquele indivíduo lá do Morumbi, de classe média, enfim, o Estado vai tratar de uma outra forma, e as instituições. Não dá para discutir o Estado não está... O Estado não está desatrelado às instituições. As instituições que conformam e formam a natureza do Estado. Né? Então, se o Estado ele é racista, se a gente tem uma história de Estado racista, não tem como as instituições não ser racistas. E não tem como... E aí Silvio Almeida diz, né? O Estado e as instituições são que parte da sociedade eles representam a sociedade, né? Então, a gente pode dizer que a sociedade, por natureza, do modo geral, é racista, né? Bom, 66% dos brasileiros têm chefes brancos. Então, como que todo esse debate sobre as instituições, o racismo estrutural, o individualista, como que ele se reflete na prática, né? Então, vamos lá, 66% dos brasileiros têm chefes brancos, 31% têm chefes negros, né? E aí tem um outro 4% que são amarelos, segundo a classificação do IBGE, né? São amarelos e indígenas, né? Correndo aqui, e aí a gente vai discutir também, mas a questão do racismo estrutural ela poderia até ser discutida também sobre o prisma da questão de gênero, né? Se a gente pega aí, por exemplo, Lélia Gonzalez, e aí eu vou trazer Lélia Gonzalez para o debate. Ela, no primeiro momento, Lélia Gonzalez é uma intelectual brasileira, né? Ela mineira, né? Foi para o Rio de Janeiro, enfim, tem alguns aspectos da vida dela que não dá para a gente aprofundar aqui, mas a Lélia Gonzalez ela se destaca porque ela casou com um indivíduo espanhol, né? E aí tem uma característica que ela sempre fala nas entrevistas dela, para dar bem a cara de como a sociedade racista e racialista entende a questão da pessoa, como olha o indivíduo negro. Então ela casou com esse espanhol, né? O González, o sobrenome González vem desse marido dela, que é espanhol, e enquanto eles namoravam, viviam no concubinato, como a família dele dizia, eles nunca tiveram problema com a família, né? Mas depois que eles resolveram se casar e se juntar e se organizaram socialmente, de uma forma institucional, legal, a família passou a tratar ela de uma forma totalmente ríspida, preconceituosa, né? E violenta. Violenta no sentido de chamá-la de aquela negra suja, aquela negra não sei o quê. Ela conta essa história, né? O marido dela, num processo todo, ele acabou se suicidando, né? Mas foi ele que falava para ela, olha, Lélia, você precisa discutir essas questões, você precisa assumir essa questão da sua negritude, porque ela era aquela pessoa negra que
alisava o cabelo, nada contra alisar o cabelo, mas ela não tinha essa questão da identidade resolvida. E foi ele, nesse decorrer, em todo o processo, que foi falando para ela assumir essa questão da identidade dela, que era linda, aquela coisa toda, que, enfim. E aí ela passou a se engajar dentro dessa luta, depois que ele morreu, principalmente, né? E aí ela foi para dentro do movimento negro, ela fundou o Movimento Negro Unificado, junto com outros negros. Ela é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, né? Então ela tem uma militância muito interessante, a gente devia alçar Lélia para o debate. Mas ela encontrou, quando ela foi para dentro do movimento negro, ela encontrou uma questão, por exemplo, sexista, né? O que ela foi percebendo no movimento negro? Que ela não tinha voz e não tinha espaço de decisão mesmo dentro do movimento negro. Ela questionou isso, reorganizou, entendeu que era necessário discutir a questão do movimento negro para dentro das instituições, por isso que é importante a gente colocar que quando a gente fala em racismo estrutural, a gente não está falando de um racismo ideológico, ele não está dentro da direita só, ele está dentro da direita, está dentro da esquerda, está dentro do movimento negro, está dentro do sindicalismo, está dentro do movimento feminista. Então ela falou, poxa, então ela foi para dentro do movimento feminista, então eu vou encontrar o meu espaço dentro do movimento feminista. E ela encontrou a mesma barreira dentro do movimento feminista lá no final da década de 70, era um outro momento, né? Era o espírito do tempo, né? Ela encontrou outra barreira, que era a barreira racial. O movimento feminista, naquele momento, e com que ela se deparou, era um movimento feminista que discutia as questões do feminismo a partir de uma referência eurocêntrica, Simone de Beauvoir, aquela coisa toda, e aí ela começou a questionar isso lá dentro também. Então, a Lélia tem esse papel importante, no sentido da gente discutir também a questão da mulher negra. Então, a mulher negra, ela além da questão do racismo, ela traz a questão, acarreta sobre ela também, a questão pesa sobre ela, a questão do sexismo, né? A questão da classe. Então, se a mulher é mulher negra pobre, então ela tem aí 3 elementos estruturantes da sociedade brasileira que pesa sobre as costas dela. Então, assim, Lélia trouxe esse debate, ela trouxe esses conceitos à tônica, escreveu muito sobre esses temas, e aí eu sugiro para o movimento, e o movimento negro, o movimento de moradia, porque eu estou trazendo Lélia, porque Lélia, por exemplo, amanhã, dia 10, né? Dia 10 seria o aniversário de morte de Lélia, né? Então, assim, eu acho importante a gente, dentro do movimento negro, dentro do movimento feminista negro e do movimento de moradia, a gente trazer Lélia para esse debate, que ela tem muito a contribuir, né? Um outro elemento que a gente vai discutir, não existe o racismo estrutural sem a gente discutir a educação, né? E aí, quando a gente fala em racismo estrutural e especificamente sobre o racismo institucional, a universidade, a escola são instituições que têm o papel de transmitir toda essa estrutura racialista e racista, né? E aí eu vou trazer aqui o professor Maurício Trachtenberg, ele é branco, né? E ele faz uma crítica dura sobre o papel como que a universidade se formata e o propósito dela no modo geral, né? Ele tem um artigo chamado Delinquência Acadêmica, Trachtenberg morreu em 1998, né? Ele tem onde ele faz críticas duras com relação à universidade como uma instituição dominante, né? Ela faz esse domínio por meio do saber, constituindo esses intelectuais clássicos, que é um misto de antipovo, né? Então, assim, por aí a gente já vê como que ele olha a faculdade, como ele olha a universidade. Ela passa como uma instituição imparcial e neutra, mas, na verdade, é uma instituição de classe, né? Então, a gente, não quer dizer que a gente não tem que ir para a universidade e buscar o conhecimento, mas a gente tem que ir para a faculdade sempre com olhar crítico. Então, ter uma posição antirracista, por exemplo, é você ir para esses espaços observando como ele está constituído. Então, você entrar numa USP, por exemplo, e você ver as cadeiras toda composta por brancos, minimamente, você tem que ter um estranhamento com relação àquela condição, né?
E aí não é só contra o branco. Por exemplo, o Maurício Stoltenberg, ele trata da universidade como uma instituição extremamente capitalista que prepara profissionais em qualquer área que for para a manutenção desse modelo capitalista dominante, né, de classe, né? Então ele não trata especificamente sobre a questão do racismo, né, mas perpassa por aí quando a gente faz essa análise de qual que é o papel da faculdade, porque é a faculdade, é a educação que vai sustentar e que vai dar alicerce pseudo-científico e acadêmico para toda uma realidade, para toda uma construção social racista. Então, você vai pegar lá, voltando no começo, na República Velha, você tinha lá Nina Rodrigues, você tinha lá Silvio Romero, você tinha lá Oliveira Viana um pouco depois, né? Esses caras, eles eram espírito do tempo também, e totalmente racistas, racialistas. Pior, esses caras, por exemplo, vamos pegar, Nina Rodrigues era um médico, né? Médico e jurista. Nina Rodrigues era um educador, né? Então ele transmitia aquele conceito, aquele conhecimento, e era super respeitado, e aquilo ali vinha da Europa. Então, no entanto, aquilo ali era a verdade absoluta, né? Aqueles pensamentos racialistas, onde coloca o indivíduo negro como... Ele dizia, por exemplo, que a gente não poderia pensar um Estado brasileiro constituído pelo elemento africano. Para construir uma nação, a gente teria que resolver essa questão, apagar o elemento negro desse projeto, porque senão a gente não conseguiria constituir uma nação. Essa era a ideia, e essa ideia ela está aí até hoje, né? De outras formas, enfim, mas ela está aí até hoje, na polícia que mata sem ter que dar satisfação, que carrega o corpo de uma mulher por quilômetros no Rio de Janeiro, há 7 anos atrás, né? Que mata crianças, bala perdida toda hora, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né? Esse Estado que está aí, eliminando o indivíduo negro e com a legitimação do Estado, né? A gente vai falar de instituição, então a gente vai falar do direito também. Se a gente for pegar todo o Brasil, né, 3/4 da história do Brasil foi sobre a ordem da escravidão, né? Então, como que se consegue sustentar todo esse período sobre essa ótica da escravidão? Sobre o racismo estrutural, legitimado, primeiro, pela Igreja, né? E legitimado, principalmente, pelo judiciário, pela jurisprudência. Então, não era legal ter escravo, era legal a escravidão perante todo o processo jurídico, né? Então, esse é o papel da instituição. Quando o Silvio Almeida fala do racismo institucional, esse é o racismo estrutural. Ele está dentro das instituições legitimando essa prática de um grupo privilegiado, normalmente branco, contra um grupo servil, normalmente negro, né? Então, uma relação de poder, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, acho que, mesmo com as críticas do professor Maurício Stoltenberg, né, sobre a questão do poder, seja em qual disciplina, por exemplo, sobre a questão do papel da universidade, do conhecimento e das instituições, eu acho que a gente tem que entender que é importante a gente ocupar esses espaços, e aí a gente já vai começar a pensar como que a gente reverte esse quadro. A gente já está revertendo esse quadro, mas é importante a gente ir para dentro dessas instituições, sim, mesmo que seja um espaço de reprodução do sistema capitalista dominante, onde faça a transmissão dessas ideologias, mas é importante que a gente ocupe esses espaços, leve a presença negra lá para dentro, leve a presença da mulher para dentro dessas instituições, e aí a gente vai construir uma ciência, uma linha de conhecimento, de pensamento, onde esteja contemplado também toda a intelectualidade negra da mulher, toda a história e a ancestralidade da gente também, né? As nossas subjetividades. Então, a gente não pode desistir.
Então, voltando para a Lélia, assim, para ter... Ô, Cilândia, quanto tempo eu tenho aí, nega? Você já estourou seu tempo, Luiz. Já? Então, vou dar uma acelerada, né? Já. Quanto tempo foi? Já foi 15? Você quiser voltar daqui a pouco, depois quando a gente for para os comentários, você pode voltar para concluir Então, seu raciocínio. sim, aí depois eu falo sobre Lélia, né? E aí eu acho importante trazer alguns conceitos da Lélia. Acho que já vou até terminar aqui, nega. Eu vou trazer alguns conceitos de intersecção, que aí a Lélia faz essa relação de raça, classe e gênero, né? Eu acho importante isso. E também eu acho importante a gente discutir também, a gente pensar o racismo estrutural, como ele se deu, para a gente entrar jogar a bola para a Felícia, como ele se deu com relação ao elemento da moradia, como que a gente pode fazer essa relação. Então, o racismo estrutural, pegando lá já em 1850, no campo da propriedade, a gente pode citar a lei da terra, né, onde o Estado, não, porque não existia Estado com essa conformidade de hoje, mas onde o poder público, no caso, o nosso imperador, né, onde ele fazia essa legislação, onde ele estabelecia essa legislação da posse da propriedade da terra a partir de conceitos racialistas, né? Então, por exemplo, só quem poderia ter propriedade só poderia ter comprando, e o negro não era permitido ter, né? Então, você trazendo para os tempos de hoje, é lógico que a gente deveria aprofundar mais essas questões, porque tem várias conceituações, né? Mas trazendo para a questão de hoje, a gente poderia discutir que a lei da terra está aí até hoje, mas hoje com relação às propriedades privadas, a habitação popular, quem tem direito de morar e aonde tem que morar, enfim. E aí, já jogando a bola para a Felícia, que está dentro do movimento, que tem essas características, que sabe quem é sabe tanto quanto eu, mas ela mais porque ela organiza e lidar com isso já há quase 35 anos, né, Felícia? Como que se dá essa questão da lei da terra hoje, em outros formatos, em outras dimensões, né? Então é isso. Depois eu vou, se eu tiver a chance de falar de novo, falar da necropolítica, né? Como que o Estado trabalha essa questão do direito de quem vai viver e quem vai morrer, né? E é isso. Vou passar a bola, depois a gente vai retomar, se tiver alguma pergunta. Peraí. Obrigada, Luiz. Você trouxe esse tema aí sobre o racismo estrutural, que é muito atual, né, que a gente precisa discutir muito na sociedade hoje. E eu tenho aqui vários comentários, mas eu vou passar para a Felícia, e aí depois a gente lê os comentários e segue aqui o curso. Tá bom? Oi, Felícia, boa noite. Olá, mais uma vez, Cilândia, boa noite, Luiz, e boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Parabéns aí, Luiz, foi ótimo, viu? Depois fala que não é professor, né? Mas acabou dando uma aula aí, né? Então, eu não vou na parte teórica, assim quanto o Luiz, não, né? Vou mais pela prática, né? Dentro do contexto do racismo, qual você diz, Luiz, eu me encaixo, entendeu? Em 4. Mulher, negra, pobre, periférica, tá? Então, sabe? Então, é bastante complicado. Então, assim, ó, sou negra, tenho 61 anos de idade, 41 anos de luta, né? E tudo isso que você falou é verdade, entendeu? Então, a luta por moradia, ela é bastante difícil, né? Mas não é impossível. Mas eu tenho todo esse ano aqui de militância, já iniciei a minha militância, foi em 77, em 78, por aí, entendeu? E as coisas eram bastante complicadas. Nesse período, eu já militei no Movimento Sem Terra, na alfabetização de jovem adulto, né? E depois eu fiz a luta do MST, né? Que era a questão da terra, e depois eu vim para a luta do teto, né, do sem teto, vim para a luta da casa, moradia digna para famílias de baixa renda, né? E aí, então,
é uma luta bastante árdua, e fica mais difícil ainda, né, quando essa luta é feita em uma região como a nossa, né, que aqui eu estou na Zona Sul, além da falta de interesse e vontade política de resolver as questões habitacionais, ainda temos, né, uma situação bastante complicada, que é a questão de estar numa área de proteção aos mananciais. Então, isso é bastante difícil para a gente poder conseguir alguns projetos, para a gente conseguir alavancar a nossa luta. E na periferia é sempre mais complicado mesmo, né? Mas, mesmo assim, com muita luta, com muita participação de várias pessoas, com vários parceiros, conseguimos alguns resultados. Então, pelo fator, entendeu, do nosso tempo estar um pouco curto, entendeu? Então, assim, também não vou estar aprofundando muito. Vou estar falando para vocês as dificuldades que se encontra quando mulher, quanto negra, né, dentro do movimento, é bastante difícil, porque nós, mulheres, os movimentos como um todo, entendeu? A maior participação é as mulheres, né? Porque as mulheres que são a dona de casa, as mulheres têm que cuidar do filho, as mulheres chefe de família, ainda tem que pôr comida na mesa e ainda tem que ir em busca da sua moradia. E eu vim em busca por necessidade, né? E por entender que precisava fazer a luta para favorecer, para resolver uma situação minha e de mais pessoas. Então, é assim, olha, hoje temos algumas conquistas, né? Temos aqui alguns resultados. Eu estou falando assim, gente, mais rápido, entendeu? Para poder dar tempo da gente estar ouvindo as perguntas que vão estar surgindo e estar passando alguns dados para vocês. Mas dizer para vocês, a dificuldade maior que nós nos encontramos é por não ter uma política habitacional, né, dentro do nosso estado. Então, isso dificulta muito, atrapalha muito, porque o fator de nós não termos uma política pública, então nós temos que nos organizar. Os movimentos de moradia se organizam em busca da conquista da sua casa. E a gente entende que a moradia, ela também não só é a casa. A gente faz uma luta por uma moradia digna. E a moradia digna, entendeu? Ela não quer dizer que o fator de você ser pobre, negro e periférico, você não tem o direito de ter uma moradia digna, de qualidade. E aí, então, aí complica, né? Aí fica difícil, por nós não termos governantes, né? Que sensibiliza com essa questão, e principalmente quando defende essa luta social. Então, durante até os anos 89, mais ou menos, né, eu fiquei participando aí dessas outras frentes, tá? E aí no 90, mais ou menos, eu comecei essa luta por moradia aqui na Zona Sul. Era um projeto, a proposta era um projeto na qual a gente discutia entre 11 e 12 movimentos, né, de moradia, e a proposta era a gente atender 8.000 famílias, né, aqui na região. Era um projeto para a gente tentar resolver a situação habitacional na região dentro do Mananciais. E aí, então, foi quando dessa luta surgiu, né, a Morar e Preservar a Chácara do Conde, que temos 30 anos de luta, né, fazemos 30 anos aqui de luta, na qual a gente temos aqui alguns resultados. Hoje, eu faço parte da frente de luta que, a partir do momento, né, que eu acabei me inteirando junto com esses companheiros, que eu vim participar junto com esses companheiros, fortaleceu ainda mais a nossa luta. Então, aqui na Zona Sul, a gente temos alguns projetos, né? A gente temos aqui alguns resultados de luta, e a gente também tem, dentro do nosso coletivo, né, alguns dados aí que mostram a importância de nós estarmos na luta. E na luta qual nós participamos,
as conquistas quais nós tivemos, a maior parte são mulheres. A maior parte que vai em busca da sua moradia acaba sendo mulheres, né? E dessas mulheres, né, 70% acaba sendo negra. Então, hoje, alguns projetos quais nós temos aqui, eu estou falando sobre a Chácara do Conde, né? Estou falando assim mais especificamente daqui do meu movimento, qual eu coordeno, né? Então, hoje eu tenho 820 famílias, né? Que já estão com a sua moradia definitiva, né? Tem alguns outros projetos qual eu acompanho, mas, como eu disse, por falta de interesse e de vontade política do governo, né? Esses projetos deveria já ter sido concluído, mas, infelizmente, há 13 anos, né, que a gente está no aguardo. Estou falando aí do Parque do Engenho, né? Eu tenho, no Chácara do Conde, nós somos 820 famílias, já projeto consolidado. O Parque do Engenho, faz 13 anos que nós estamos brigando para um projeto definitivo para as famílias. Nós temos lá, hoje, uma ocupação com 800 famílias ocupando. E essa ocupação aconteceu em 2007, em 2009 nós fomos reintegrados, aguardamos resposta do governo, do poder público. Em 2013, como não tivemos resposta, então nós voltamos a ocupar a área. Existe lá a promessa, a proposta, né, e projeto para atender essas famílias. Nós temos lá essas 800 famílias que moram nos barracos, na situação bastante complicada, e nós temos 570 famílias que estão no auxílio aluguel, que foi prometido em 2009, né, pelo poder público, resolver a situação imediata daquelas famílias, né? E 13 anos que as famílias estão lá no aguardo, né? E até agora nada aconteceu. Nós temos aí também, entendeu? A questão do Chácara do Conde 2, né? No Chácara do Conde 2 nós temos 501 famílias inscritas, mas só 71 foram chamadas e será contemplada, né? Então, hoje o nosso movimento, né? O FOMAESP, ele atende a cerca de 2.691 famílias, né? E nós temos 1.461 famílias que já foram atendidas. Nós temos as 800 da ocupação, né? E temos 430 que estão ainda no aguardo. Esperando, né? A boa vontade do governo. E quando eu falo de projeto definitivo, é definitivo. Eu não considero atendida as famílias que ainda continuam no aluguel social. Eu não considero atendida as famílias que estão em ocupação e que ainda não foram encaminhadas e até agora não deram, né, um encaminhamento, não deram uma proposta para essas famílias, certo? E aí, durante esses anos, nós fizemos essa luta aqui na Zona Sul, e a partir de 2004, então, acabei fazendo parte aí desse grupo bastante importante, que é a Frente de Luta por Moradia, né, na FLM, que veio fortalecer, né, ela tem como objetivo trabalhar a questão habitacional, né, a questão habitacional urbana na cidade de São Paulo e nas periferias. E aí se fez necessário, para o fortalecimento da nossa luta, fazer a União participar desse grupo. Um grupo esse que tem uma atuação muito direta, que tem uma participação e uma articulação muito grande, né? Hoje nós estamos em 13 movimentos, né? Leste, Oeste, Norte e Centro, e na periferia, né? E a Sul também está junto, né, que é a minha pessoa. Nós temos 41 grupos de base, nós temos 26 ocupações e 7 projetos, né, que surgiu agora em 2020. A FLM,
tem 4.198 famílias participantes, né? Que participam aí desse projeto. E dessas famílias, dessas 4.198 famílias que participam, 70% são mulheres. E dessas 70% que são mulheres, 70% dessas mulheres são negras, né? Então, você vê como esse debate sobre o racismo, esse debate sobre a importância de uma pauta para discutir a questão da mulher negra é bastante importante, a qual o Luiz coloca, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar, entendeu? Então, assim, quando o Luiz coloca sobre as dificuldades que nós nos encontramos, quanto mulher e quanto negra, é verdade, sabe, Luiz? Muito, Luiz e os demais que estão assistindo, entendeu? Então, a nossa dificuldade, por ser mulher, é porque, na maioria das vezes, somos mulheres, chefe de família, e às vezes nós temos essa dificuldade, nós não temos espaço na política, nós não temos a igualdade na questão do trabalho, na questão da educação, e isso dificulta muito. E muitas das vezes nós, mulher negra, entendeu? Moramos na periferia. E para além da gente ter que assumir as nossas responsabilidades cotidianas, nós precisamos ser a mãe, nós precisamos ainda trabalhar fora para poder trazer o pão de cada dia. E que muitas das vezes, né, e na maioria das vezes, independente da formação, independente da ocupação da mulher negra, ela nunca tem uma remuneração igual a de uma mulher não negra. Isso é em todas as áreas, né? Então, para a gente fica bastante difícil, porque o fator de nós morarmos na periferia, então, aonde nós encontramos emprego, mesmo com aquilo que é colocado para nós, né? Que o emprego, eles, né, a sociedade coloca que a mulher negra, ela serve para ser doméstica, né? Ela tem que ser a doméstica. E o fator dela morar na periferia, então ela só vai encontrar trabalho nas regiões centrais. E como nós aqui, na época, né, que eu criava meus filhos, que era pequeno, entendeu? Então, você tem que sair de casa às 4 da manhã e retornar às 11 à meia-noite, né? Aí, muitas das vezes, você não vê seu filho crescer. Muitas das vezes, você não acompanha, né, a vida do seu filho, né? E ainda você tem que fazer a luta para você poder brigar pelos seus direitos, para você ter seus direitos respeitados. Então, assim, na questão da moradia, na questão da luta, ela acaba nos fortalecendo, ela acaba trazendo para nós aquilo que é nos negado. Ela acaba trazendo para nós o direito de ter a nossa casa, o direito de termos vozes, o direito de ser vista, de dar visibilidade. Porque a mulher negra, na luta, existe muitas histórias. História essa que você não vê, não aparece, não são lembradas. Hoje, nós somos conhecidas, entendeu? Dentro do movimento. Hoje, o movimento, ele proporciona isso. Ele dá essa oportunidade, certo? Ele dá essa oportunidade da gente fazer a luta, da gente participar da luta e da gente ser beneficiado da luta. E a maioria das famílias que procuram o movimento, entendeu? Além de estar, de ser excluída, além de ser
família pobre, além de ser negro, entendeu? São aquelas famílias que não tinha mais esperança, aquelas famílias que não via mais perspectiva de vida, né? E aí hoje, assim, a gente tem muito orgulho, eu tenho muito orgulho, entendeu? Quando se vê esses resultados tudo, e quando você vê uma pessoa que era moradora de rua dizer, hoje eu tenho minha casa, hoje eu tenho comida na mesa, então para a gente é bastante gratificante, né? Deixa eu ver o que mais que eu poderia estar dizendo aqui, gente. Deixa eu olhar aqui, sabe, porque eu não tenho aqui algumas coisas, né? E aí, sabe, então, assim, então a luta, ela existe, o movimento existe para tentar mudar um pouco, não, para tentar cumprir aquilo que o governante não cumpre, né? Porque o que o governante diz, entendeu? Não que não tem recurso, não porque nós não temos área, não porque não tem espaço. Gente, ou se não você vê, não, nós entregamos já tantos mil moradia, tantos mil habitação, aonde? Aonde foi entregue? Que família foi atendida? Porque muitas das vezes, os projetos que vêm do governo, os projetos que vêm das grandes construtoras, não contemplam a nossa família. Não atenda a nossas famílias. Porque as nossas famílias é aquelas famílias mesmo, entendeu? Que, como diz, né, o mestre doutor Manuel Del Rio, entendeu? Se paga o aluguel, não come, ou se come, não paga o aluguel, certo? Então, fica bastante difícil, porque uma família, se for para ela decidir entre comer, entre pagar aluguel, tá certo ela, não vai morrer de fome. E aí você se depara, entendeu, com o governo dizendo que não tem verba, que não tem espaço, que não tem terra. E que os movimentos, quando faz a luta, é criminalizado, porque não tem o direito, porque está invadindo coisas dos outros. Muitas das vezes, os imóveis que são feitas ações, os imóveis que são ocupados, é para denunciar, é para abrir o olho, para dizer para o governo, olha, tem aqui aquele imóvel, faça cumprir a sua função social, transforma isso em moradia, certo? E muitas das vezes dá o direito, né, ao proprietário, que está lá cheio de dívida, e acaba acontecendo o que a gente vê todo dia por aí. Locais que as famílias estão ocupadas, estão morando, né, porque é o espaço que eles têm, eles vão lá e despejam, reintegra, joga na rua, né, e aí fecha, fica lá o imóvel. Então tem que haver mais ação, o movimento tem que ir à luta, sim, entendeu? Não me arrependo de todos esses anos de luta. A única coisa em que eu lamento muito é nós não termos um governante, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, entendeu? Que vê com bons olhos a luta do movimento. Que vê com bons olhos, que entenda que o movimento quer ajudar, quer resolver o problema. E não quer ficar fazendo política como eles fazem. Outro dia eu estava até vendo um dado aí, entendeu? Estava vendo o levantamento. Existe um déficit habitacional de 358 mil unidades. E existe 1.385 prédios vazios, espaços abandonados. Por que não transforma isso em moradia? Por que não atende à necessidade do povo? Então, a luta, ela é válida, ela é árdua, mas é bastante difícil, viu? Mas com luta a gente consegue, né? Deixa eu ver mais. E temos essas maiores dificuldades, nossa, de ser mulher, e hoje em dia nós temos vários movimentos, né?
Porque antigamente tinha poucos movimentos. Hoje nós temos cerca de uns 150 a 160 movimentos, né, fazendo luta por moradia. Isso é porque falta moradia social. Não existe habitação para a maior parte dessas famílias. E aí a gente fica falando, olha, vamos revitalizar o centro, nós temos que revitalizar o centro, nós temos que revitalizar a periferia, nós precisamos nos unir mais, precisamos cobrar desses novos governantes, né, que aí estão, os futuros que virão, entendeu? Que olhe mais essa questão habitacional. Porque todo mundo diz que se sensibiliza pela questão habitacional, pela questão da moradia, mas na realidade não tem lá ninguém que realmente defende a questão habitacional, que sempre foi um caos e ainda continua sendo. É isso. E aí, assim, olha, ser mulher, negra, enfrentar, entendeu? Tudo isso, né? É enfrentar toda essa discriminação, é enfrentar toda essa problemática que existe, entendeu? E ainda fazer essa luta para que nossos direitos sejam garantidos, né? E que acabe também com essa desigualdade. Eu acho que é isso. Ok? Oi, Felícia. Muito obrigada aí pela sua contribuição aqui no nosso curso. Gente, o tempo passa voando, né? A gente tem muitos comentários aqui, muitas pessoas agradecendo, muitas pessoas elogiando o curso. A gente gostaria de ficar mais tempo, né? Mas porque o tema ele pede mais tempo, a gente precisa de mais tempo para estar falando, para estar explicando melhor. Mas ao mesmo tempo, o tempo não nos deixa, não nos permite falar tudo que a gente quer. Então, a gente só tem mais, acho que, 10 minutinhos para a gente concluir. 10 minutinhos. Estourado aqui para a gente concluir. Vou pedir aqui para o Luiz abrir o microfone. Eu não vou falar muito, porque se eu falar, o tema que é daqui a 15 dias, né? Que eu vou falar sobre o protagonismo das mulheres negras na frente de luta, né? Que vai cair justamente com o que a Felícia acaba de falar. Então, eu vou tentar me segurar aqui para não soltar nada, nem dar nenhum spoiler para vocês do curso que eu vou dar daqui a 15 dias. Tá bom? Então, Felícia, Luiz, faça suas considerações. Eu primeiro, Silândia, é isso? Isso. Bom, não deu para... Eu organizei aqui todo um roteiro, não deu para... Acho que eu estava na metade quando... E achando que estava bem, né? Achando que estava no tempo. Deve estar uns 7 minutos. Enfim. Mas o tema ele é um terreno árido mesmo. E aí, Silândia, você já me dá uma pausa aí na hora que você sentir que eu me estendi de novo. Eu tenho essa questão. Então, mas a questão do racismo no Brasil é um terreno árido mesmo, cheio de armadilhas, né? Eu não sou especialista na questão do racismo estrutural, fui convidado para falar a respeito, mas enquanto indivíduo negro, eu sinto, né? Eu vivo o racismo desde que eu nasci. Alguns pensadores e alguns negros e algumas pessoas do movimento dizem que a gente não nasce negro, né? Na verdade, a gente não nasce negro nem branco, mas a sociedade racista e o mundo racista vai mostrando para a gente que a gente é negro, né? Esse é um processo que a gente vai aprendendo que a gente é negro. Então, isso é fruto de um projeto racialista, de uma ordem de Estado que existe desde da primeira NAU que chegou aqui, né? Uma ordem de Estado, projeto de Estado racialista que coloca a condição do negro em um local específico de submissão, de coisificação do indivíduo negro, e esse processo ele vem se dando no tempo, mudou um pouco na transição, mudou no formato de lidar, mas a ideologia e o componente racista continua. Mudou um pouco com relação à transição do Império para a República Velha e República, né? Mas o elemento racista
ele está ali o tempo inteiro. Né? Não interessa o formato do Estado, não interessa quem esteja no governo, há uma máquina, uma estrutura de poder, e o racismo estrutural, a gente tem que deixar bem claro que é uma estrutura de poder de uma elite privilegiada branca contra toda uma gama social de elementos tido servos, né? Que somos nós, a gente serve a esses indivíduos, né? Mas a gente não perdeu essa luta. Então, eu gostaria de colocar aqui para finalizar. Ficou um monte de coisa fora aqui, enfim, mas eu gostaria de colocar que a gente não perdeu essa luta. Aquele projeto de embranquecimento, lá no começo do século, 1900, por aí, ele não deu certo. Hoje o negro é maioria, hoje a gente é maioria. A gente poderia dizer que naquele projeto lá, em 50 anos, o tal do Nina Rodrigues, o tal do Silvio Romero, Oliveira Viana, aquela raça toda, que eram intelectuais respeitados, como eu disse, o projeto desses caras era que em 50 anos, com todo aquele processo de imigração, com todos aqueles componentes de apagamento do elemento negro, em 50 anos o elemento negro de fato não existiria mais na sociedade brasileira. E aí a gente está aqui 100 anos depois, né, mais de 100 anos depois, com a população negra majoritária, 56%, ou seja, 108 milhões de indivíduos pardos e pretos, negros, portanto somos a maioria, né? E mais, hoje a gente já tem uma questão organizada, social, né? A gente tem consciência da nossa origem, da nossa ancestralidade, a gente vem lutando contra um processo que não deu para falar aqui, mas eu tenho que fazer referência, contra o processo de demonização das matrizes africanas com relação à cultura e à religiosidade. O racismo estrutural ataca nesse campo também, e aí é o campo já da subjetividade, mas a gente está vivo, a gente está forte, né? O mito da democracia racial também, a gente conseguiu fazer com que ele fosse superado. Esse país não é democrático, né? E a gente vai discutir não a democracia só com a racial, mas também a gente precisa discutir a democracia do modo geral, a democracia clássica. Que democracia é essa? A gente precisa questionar. É uma democracia, eu costumo dizer que é uma democracia do capital, né? É uma democracia onde as pessoas que têm direito são as pessoas brancas, mas também as pessoas que têm posse, porque não adianta você pode ser branco, mas se você não tem posse, não tem acesso, você também não tem direito, ainda que ele esteja lá estabelecido no papel. O direito no papel é letra morta. A gente precisa correr atrás dele, se organizar, que nem a gente está fazendo aqui, que nem a Frente de Luta está fazendo aqui, discutir as nossas realidades, discutir as nossas necessidades, construir conformatar todas as nossas necessidades a partir dos nossos conhecimentos, das nossas vivências. Vamos discutir a questão do negro a partir dos Estados Unidos. Não, beleza, é triste o que aconteceu lá, mas a polícia mata aqui toda hora e todo dia. Enquanto a gente estava conversando aqui, 4 jovens negros foram assassinados, morreram no Brasil de alguma forma. Nesse período que a gente estava discutindo aqui. Essa é a nossa natureza, essa é a nossa realidade. A ordem brasileira é de extermínio do indivíduo negro. Tá entendendo? É essa a nossa ordem política, social e econômica. Então, assim, eu gostaria de falar isso, mas a gente está vivo e a gente não perdeu essa batalha. A gente está aqui se organizando e discutindo e a gente quer mais. Eu quero ganhar espaço. Silândia? Luiz, está aqui. Obrigada aí, queridão, pela sua contribuição de grande valor. Felícia, considerações finais. 2 minutinhos, estourando 3. Gente, olha, foi muito importante estar aqui participando junto com vocês. Luiz trouxe umas coisas, né, um debate muito riquíssimo aí, né, sobre a questão do negro, né? E assim, eu também tinha aqui um roteiro, mas não consegui falar, né, a metade, né, porque eu percebi que o tempo estava se esgotando e tal, né? Então, assim, eu acho que é o maior problema, então deixa eu resumir aqui, entendeu? Eu acho que o maior problema do nosso país, né, é a discriminação. A discriminação de todo sentido, entendeu? Onde existe essa discriminação, entendeu? Então dificulta tudo. Então,
aonde a gente consegue superar isso e aonde nós estamos contribuindo com a questão do racismo, com a questão da criminalização, com a questão racial, com tudo isso, entendeu? É dentro dos movimentos sociais e principalmente movimento de moradia, porque a casa é a base, certo? A partir do momento que conquista a sua casa, entendeu? Então a gente consegue buscar resolver outras questões. E é isso. E tudo isso acontece, como eu insisto em dizer, porque nós não temos um governo democrático que pense na questão social, que tenta ou se sensibiliza com a questão social. E com isso, quem acaba sofrendo são os trabalhadores, né, principalmente os negros. E muito obrigada, Cirlândia, e todos que estão nos ouvindo por essa oportunidade. E assim que der, a gente volta aqui para a gente falar mais um pouco. E tchau, tchau, por causa do tempo, né? O tempo já estourou, né, Cirlândia? Eu estou vendo aqui, olha, já foi 1h e 16 minutos. 1h e 16. Okay, então... Gente, muito obrigada pela contribuição de vocês, do Felícia, do Luiz. Obrigada aqui a todo mundo que ficou aqui, que está nos escutando, que comentou. Gostaria de fazer um convite para vocês, que na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, às 19 horas, o tema do próximo curso, da próxima aula, vai ser a criminalização dos movimentos sociais, com David Souza e Osmar Borges, grandes companheiros aí da luta por moradia. E quem vai mediar essa aula vai ser o nosso companheiro Robério Nascimento, tá bom? Mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui pela audiência, pelos comentários, pelos compartilhamentos, que eu vi que várias pessoas compartilharam aqui. Claudinha vai ganhar um selo aqui, como é que eu posso dizer? Aquele selo lá do Facebook. Não sei chamar. Eu sei que é um selo que a Claudinha vai ganhar. Da pessoa que mais participa, da pessoa que mais joga a gente para cima aqui nesse curso. Claudinha. Ela é maravilhosa. Obrigada, Clau. Gente, vou plantar uma sementinha aqui. Que cada um de nós aqui, a gente faça a luta contra o racismo, né? Não basta a gente ser não basta a gente lutar contra o racismo, né? A gente tem que ser antirracista, né? Então, que cada um de nós aqui sejam essa semente do antirracista, que a gente crie nossos filhos, converse com os nossos vizinhos, com nossos parentes, que o racismo, ele não é uma coisa boa, né? Ele destrói a pessoa, se a gente não está preparado, ele acaba nos destruindo, né? Então, muito obrigada pela audiência, obrigado, Luiz, obrigado, Felícia, mais uma vez. Boa noite a todos. Como que eu faço para sair aqui? Já fechou lá, né? Pronto. Ainda não. Aqui? É isso. Fechei. Não sei. Saiu? Beleza. Aqui?